Estamos de volta, pessoal. Terceiro bloco, então, do nosso programa Mesa com o Pai. Bloco da reflexão da palavra, você sabe, né? Aquele momento que a gente estuda um pouquinho, que a gente aprende um pouquinho e que o Senhor possa nos ensinar, né? Tem tanta coisa para aprender, né, gente? Você vê só o testemunho do Rodrigo, a gente tem muita coisa para aprender. Olha só o que ele falou, que aquele eu creio daquele senhor foi o eu creio mais forte que ele já viu. Às vezes as pessoas nos ensinam a ter fé, né, em coisas tão inesperadas, momentos tão inesperados. E nós temos feito a leitura bíblica. Sei que também a fé vem, né, pelo relacionamento com a palavra de Deus, pela oração, pelo relacionamento com a palavra. Então, não se esqueça que a gente tem aí o trabalho da leitura bíblica acontecendo diariamente pelo canal no YouTube, Karen a Mesa com o Pai. E lá todos os dias às 5:30 da manhã, você pode encontrar a leitura do dia. Normalmente a gente lê 3 capítulos, raramente acontece de ler 4 capítulos, tá? Tem um plano certinho de leitura para ler a Bíblia inteira. O nosso objetivo é que os nossos vídeos não ultrapassem de jeito nenhum 20 minutos. Então, assim, a gente faz o possível para ficar dentro dos 15. Tem dias que consegue 12, 13, depende do tamanho do capítulo, né? Tem dia que são 17, 18, mas enfim. Se você separar um tempinho diário ali, ó, que não é muito, você vai conseguir chegar no final do ano, né? Com a alegria de poder dizer, sim, eu li a Bíblia inteira. Não sei se vai ser pela primeira vez na sua vida ou não, mas você vai poder comemorar isso. Falando em comemoração, gente, o canal do YouTube passou de 100 inscritos. O pessoal brincou comigo assim, mas tá comemorando como se fosse 100 mil, 100k, né, que fala. Ah, como se fosse 100k. Tô comemorando como se fosse 100k, porque são os primeiros 100, né? Então, tô muito contente. Que se essas 100 pessoas realmente lerem a Bíblia, ai, Karen, vai. Tá bom, então se forem 50, se forem 25, gente, se for uma pessoa que leu a Bíblia inteira, que graça é essa, que glória, que vitória, porque conheço gente que tá uma vida inteirinha na igreja e nunca conseguiu ler a Bíblia, com disciplina, com diligência, com dedicação, né? Então, que maravilha, se for um só, não tem problema. Eu já falei várias vezes e vou repetir, o meu interesse com tudo isso não é me aparecer, não é que a Karen seja conhecida, não é que o meu nome seja lembrado, mas que a palavra do Senhor chegue aos confins da terra. Amém? Bom, então vamos à nossa reflexão de hoje. O tema da ministração tá aí, né? Sede perfeitos. Mas será possível? Será que é possível a gente ser perfeito? Né? Qual é o ditado que a gente mais escuta? Ah, ninguém é perfeito, né? Você já ouviu esse ditado? Com certeza, eu já ouvi muitas vezes. Ah, ninguém é perfeito, né? Então esse é um dito popular que a gente ouve muito. Mas vamos pensar. A Bíblia nos diz que Deus não mente. Jesus não mente. Ele não pode mentir porque o diabo é o pai da mentira, né? Então, se tudo que ele diz é verdade, vamos dar uma olhada nesse texto base aí de Mateus 5, 48. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então, Mateus capítulo 5, versículo 48, a gente tem uma fala de Jesus bastante interessante que confronta, né, esse ditado popular. Olha lá, fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uau! E ainda comparou que é como, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se Jesus não mente, tudo que ele diz é a verdade.
E Ele está dando uma ordem para que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai. Você acha que Ele daria uma ordem impossível? Você acha que Ele ia ser um sádico? Dar uma ordem impossível para aqueles bobos lá da terra tentarem obedecer, tentarem cumprir e se frustrarem. Eu vou ficar aqui me divertindo. Evidente que não. Se Jesus disse isso, é porque é possível alcançar o aperfeiçoamento. E como, né? Como? De que jeito? Então a gente vai vendo aqui algumas coisas. Por que esse tema subiu ao meu coração? Porque a gente teve no dia 16 de janeiro, a leitura bíblica trouxe o capítulo 17 de Gênesis. E o capítulo 17 de Gênesis, ele começa com algo que sempre me impactou muito. Muito, muito, muito. Desde a primeira vez que eu li Gênesis 17:1, aquilo foi bombástico dentro do meu coração. Então, vamos dar uma olhada lá, que diz que o Senhor aparece a Abrão e fala para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então vamos ver se tá desse jeitinho mesmo na Bíblia, que tem coisa que eu guardo, mas... lá, Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E a tradução da Bíblia King James atualizada, né, a BKJ atualizada, ela usa os termos em hebraico. Então fala assim que apareceu o Senhor e disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então existe algo para o meu aperfeiçoamento: a presença de Deus. É na presença de Deus que eu posso ser aperfeiçoado. E o que eu achei lindo aqui é: Abrão era da idade de 99 anos. Tudo bem, você vai me dizer: mas os homens daquele tempo viviam bastante. Viviam bastante, sim. Mas você chegar a essa idade e ter um chamado para a perfeição é impressionante, né? Ou seja, a qualquer momento da sua vida, não importa os seus erros passados, não importa como você chegou até ali, o dia que o Senhor te chamar para estar na presença dele, ainda há tempo de ser aperfeiçoado, de buscar melhorar, crescer, aprender, né? E quando ele chama Abrão aqui no capítulo 17, fala: apareceu então, né, o Senhor a Abrão quando ele tinha 99 anos e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Para ele se apresentar como Deus Todo-Poderoso, é porque aperfeiçoar é difícil. Mas não é difícil para o Todo-Poderoso. Para aquele que tem todo o poder, não é difícil. Então ele pode trabalhar em nós. Ele tem poder para trabalhar em nós, desde que eu esteja na presença dele. E aí é lindo se a gente continuar lendo aqui até o 5, porque o Senhor fala que vai estabelecer a aliança dele com Abrão, vai multiplicar a sua semente. Nem filho ele tinha ainda, e já está falando que vai multiplicar a sua semente, né? E aí fala assim no versículo 5: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Quando o Senhor, que tem poder para fazer qualquer coisa, difíceis, impossíveis, impensáveis,
me chama para ser aperfeiçoado na presença dele, ele transforma a minha identidade. Que foi o que ele fez aqui. De Abrão, ele passou a ser Abraão. Então, a identidade deste homem foi transformada. Não só para ele mesmo, não só de forma pessoal ele foi transformado, mas a identidade que as outras pessoas tinham a respeito dele. Porque a partir do momento que muda o nome, você fica se chamando pelo seu nome? Não, né? No máximo, a gente tem uns parafusos a menos aí, fala sozinho. Mas a gente não se chama, né? Isso ainda não aconteceu. Então, as outras pessoas passaram a chamá-lo por um novo nome, por uma nova identidade. A nova identidade que o Senhor imprime sobre nós, quando Ele nos chama para a presença dEle, para chegar à perfeição, é algo notório para os outros. É algo que as outras pessoas vão ver e perceber, né? Então, se ninguém está vendo mudança nenhuma em você, se ninguém está vendo nenhuma transformação, pode ser que você não esteja na caminhada do aperfeiçoamento. Isso significa que pode ser que você não esteja na presença do Todo-Poderoso. Então a gente precisa saber certinho que lugar é esse que Deus chama Abraão para caminhar na presença dele, né? E muda essa identidade. Então aqui é Deus falando, anda na minha presença e ser perfeito. E a gente já viu, Deus não mente. Se ele falou isso é porque isso é algo possível, alcançável. Assim como Jesus vai e fala em Mateus 5,48: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas esse pois, sede vós, pois, perfeitos, ele está fazendo uma relação com algo que veio escrito antes. E o que será que está escrito antes, né? Então, se a gente olhar lá em Mateus, volta lá, vou ficar muito vai e vem hoje na Bíblia, viu? Pode se preparar aí, se você gosta de acompanhar, seja ligeiro, fique esperto aí, ó. Mateus 5, quando a gente dá uma olhada no versículo 38, né? Mateus, primeiro evangelho, então, do Novo Testamento, a partir do 38, ele fala assim, ó: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso Jesus está falando para o pessoal que conhecia a lei, né? Porque lá em Levítico, na lei, lá Números, Deuteronômio, tem essas orientações para o povo. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então essa receita que Deus dá para Abraão, anda na minha presença. Jesus mostra que quem está na presença do Senhor
não cria contenda. Quem está na presença do Senhor não vive irado, não é maledicente, é paciente, é bondoso, é generoso, sabe compartilhar, é compreensivo. Então, quando ele fala esse pois, é porque tem uma receitinha. Que escolinha, né? Que escolinha é essa? Escola da perfeição é o Shaddai. Ah, meu Deus, como a gente precisa aprender, né? Tanto e em tantas coisas e em tantos detalhes, só que às vezes, ali no dia a dia, na hora que a escolinha te põe à prova, você tira 0. Eu tiro 0, né? Então, é isso o que faz com que esse ditado popular prevaleça, que ninguém é perfeito. Porque às vezes a gente sabe perfeitamente o certo, mas no momento em que tem que agir daquele jeito, não consegue. Quem é que está super preparado para oferecer a outra face? Quem está pronto, disposto a oferecer a outra face? Eu não tô. E se você está, parabéns, que maravilha, glória a Deus. Eu não estou. E preciso aprender, porque se eu quero estar na presença do Deus Todo-Poderoso e permitir que Ele transforme a minha identidade, eu preciso estar disposta. Então, quando a gente olha Jesus dizendo seja perfeito, é porque é possível, mas tem que aprender essas coisinhas aqui. Tem que aprender a agir assim, tem que aprender a se comportar assim. E às vezes a gente pensa que a conversão transforma tudo num piscar de olhos. A conversão transforma apenas a minha condição de salvo ou não salvo. Mas o aperfeiçoamento, a santidade, todas as outras coisas são processos de aprendizado, de dedicação, onde eu de forma diligente vou me dispor a fazer coisas que eu não fazia antes, a reagir como eu não reagia antes. E não é de um dia para o outro, é processo. Quanto mais rápido eu aprender, melhor, mais eu vou desfrutar. Mas isso não quer dizer que eu consiga fazer rapidamente. Até porque tem coisas que passam pela maturidade. E maturidade leva tempo. Nenhum fruto nasce hoje, nasce maduro. Ele nasce verde. E aí ele vai amadurecendo. E assim somos nós, né? Plantinha nova, frutinho novo na fé, a gente precisa passar por um período de amadurecimento, tanto da nossa fé como da nossa identidade. E aí a gente vê então aqui essa escolinha de Jesus, né? E às vezes as pessoas falam assim: mas eu já estou me aperfeiçoando porque eu faço o que Jesus fazia. Então Jesus ajudava os pobres. Eu faço isso. Então, só que a Bíblia não diz que é para eu fazer o que ele fez, mas como ele fez. Foi com a mesma compaixão? Senão a gente faz a mesma coisa que os fariseus, os saduceus, os hipócritas, né? Se eu não fizer como Jesus, eu sou só um legalista, um cumpridor de regras. Mas Jesus se envolvia. Fala que ele era movido de íntima compaixão. Vários textos bíblicos trazem Jesus em circunstâncias que diz que ele foi movido de íntima compaixão, suas entranhas se moveram. Ou seja, é necessário realmente
que aquilo faça sentido para nós e que tomar aquela atitude seja mesmo algo que vem de dentro de você, né? Impelido de dentro de você, impulsionado pelo Senhor. Então, a gente olha essa escolinha de aperfeiçoamento e tem provas difíceis. Eu diria que é um pós-doutorado, não é uma escolinha de aperfeiçoamento. É um pós-doutorado, porque tem coisas muito difíceis de se aprender, né? Mas é possível. É possível, porque senão Deus não teria dito para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Jesus não teria dito: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, se não fosse possível, eles não diriam isso. Ele não diria isso, né? Deus Pai, Deus Filho. Por quê? Porque Deus não mente. Então, a possibilidade está diante de nós. Ela está ali. Só depende do que nós vamos fazer. E aí, quando a gente olha em Mateus 19, a gente descobre outra coisa. Olha só, estamos em Mateus, vamos ali para o capítulo 19. Mateus 19 estará na nossa leitura bíblica amanhã, hein? Olha só. Mateus 19, o verso 21, fala assim: o jovem, né, rico, foi falar com Jesus. E aí, ele fala, vamos ler, olha só, você vai entender. Versículo 16 do capítulo 19 de Mateus fala assim: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha, segue-me. Anda na minha presença. Se você quer ser perfeito, muda o seu foco, alinha a sua prioridade. Foi isso que Jesus falou para ele. Jesus não falou para ele: é pecado ser rico. Não. Jesus falou para ele: muda o seu foco, muda a sua prioridade. Se desfaz disso que está ocupando espaço no teu coração. As tuas riquezas estão ocupando espaço no teu coração. Alinha a prioridade e vem, segue-me. Ou seja, anda na minha presença. E aí, a gente olha que ele era um cumpridor de regras, um legalista. Ele obedecia os mandamentos. Mas na hora de alinhar o coração, aí ele ficou triste, porque o versículo 22 fala que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Ele não aceitou andar na presença de Jesus e ser perfeito, porque ele precisava realinhar a prioridade do coração. Ele precisava mudar algumas coisas dentro do coração. E olha só o engano quando o versículo diz, quando o ditado popular fala: ninguém é perfeito. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou que ninguém é bom. Quando esse moço chega e fala: bom mestre, ele fala: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom a não ser um, que é Deus.
Então o ditado tá errado quando diz ninguém é perfeito. Não, ninguém é bom. Só Deus é bom. O próprio Jesus que morreu por mim, por você, não aceitou levar o título de bom. Ó, cuidado com a soberba aí de falar, eu sou uma pessoa tão boa. Ai, cuidado. Jesus não aceitou esse título, certo? Então, perfeito é possível ser. Se a gente aprender a fazer as coisinhas aqui, ó, que Jesus está ensinando. Cumprir sim os mandamentos, porém, dentro do seu coração, precisa ter algo alinhado a Deus. Porque senão você é só mais um fariseu para a lista, né? E aí, seguindo essa escola, a gente vê que isso é processo, né? Não é diário. Inclusive em Provérbios, o texto de Provérbios 4:18, eu vou ler para vocês. Provérbios, logo ali depois de Salmo, capítulo 4 de Provérbios, fala assim, ó, 4:18. A vereda do justo, né, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a nossa jornada, a nossa caminhada é igual ao sol. Nasce ali e vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais até ser dia pleno, né? O dia perfeito. E assim é o nosso aprendizado, a nossa caminhada. Vai de degrau em degrau, de passo em passo, até que a gente alcance, de fato, né, a plenitude ou aqui a perfeição. E quando a gente olha para isso e começa a pesquisar a Bíblia, você fala, meu Deus, em quantos textos é possível perceber, né, orientações, conselhos, dizendo que é possível ser perfeito. E eu até hoje eu não tentei, porque eu sempre guardei um ditado popular que diz que ninguém é perfeito, então eu não tentei. Eu não me esforcei, eu não me dediquei, eu não fui diligente para alcançar esse posto, porque incutiram na minha cabeça que ninguém é perfeito. Mas não é isso que está no texto. O texto está dizendo que ninguém é bom. Jesus está dizendo que ninguém é bom, mas ele vai e convoca. Quer ser perfeito? Vem e segue-me. Repetindo aquilo que Deus chama Abrão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, na presença do Senhor é possível alcançar uma perfeição. Que tipo de perfeição, gente? Daqueles que nunca fazem nada errado? Não. O tipo de perfeição de intenção, de propósito, é no coração. Inclusive, uma conversa entre o rei Davi e Salomão, Davi fala para ele: procura conhecer o Deus de teu pai, né? E sirva-o de coração perfeito. Então é nos propósitos, é nas intenções. É um texto ou de primeiro dos reis ou primeiro das crônicas, mas eu sei que tem essa conversa de pai e filho, que ele fala: procura conhecer esse Deus e servir de coração perfeito, né? E é realmente um processo e uma aprendizagem. Quer ver? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, é Novo Testamento, tá? São essas pequenininhas aqui no fim que parece que elas desaparecem quando você está folheando a Bíblia. Mas segunda
Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, está escrito assim, capítulo 3, versículo 14. Olha só. Tu, porém, Paulo ensinando Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra, para toda boa obra. Então, é para guardar o que você aprendeu desde pequeno, as sagradas letras. Por quê? Timóteo foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, né? Então, Paulo fala para ele, olha, tudo aquilo que você aprendeu sobre Deus, né? Tudo aquilo que você aprendeu que tem uma origem confiável, veio mesmo da parte de Deus, guarda tudo isso, procura permanecer neste ensino que traz a sabedoria para a salvação, e que sabendo que toda a palavra, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada para que o homem de Deus seja perfeito. Então, o relacionamento com a palavra traz a possibilidade da perfeição para o homem de Deus. Agora, quem é a palavra? Quem é o verbo de Deus? É Jesus. Jesus é a palavra. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Se eu tiver um relacionamento, se a palavra for presente na minha vida, né? Se eu me submeto à presença da palavra, que é Jesus, eu tenho esse chamado para o aperfeiçoamento. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí a gente tem também que pensar na aplicação do nosso dia. Se é na presença de Deus que as coisas podem ser aperfeiçoadas, como é que o meu casamento pode ser aperfeiçoado? Quando ele está na presença de Deus. A presença de Deus alinha os papéis do marido, da mulher. A presença de Deus faz com que a conduta de cada um seja adequada para o cuidar, proteger, servir, honrar, respeitar. Então, se está imperfeito o casamento, mas se você quer um casamento perfeito, coloca na presença de Deus. Porque o chamado é esse, na presença do Senhor, tudo pode ser aperfeiçoado. Os relacionamentos com os filhos, tá imperfeito, você quer que ele seja aperfeiçoado? Coloca na presença do Senhor. O que o Senhor ensina? Não irrita os seus filhos a ira, não provoca, beija os seus filhos, ensina o certo e o errado, seja diligente, porque saber o certo e o errado protege o seu filho, né? Então, o seu trabalho tá imperfeito? Coloca na presença do Senhor para que ele seja perfeito. Como? Com atitudes honestas, dignas, né? Disciplinadas, com respeito, cumprindo seus deveres. Faça isso que atrai a presença do Senhor. E a presença do Senhor pode aperfeiçoar todas as coisas. Então, por fim, vou olhar ali em Colossenses. A gente está aqui em Timóteo. Colossenses voltando um pouquinho. Colossenses, no capítulo 3, o versículo 14, fala assim, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo
da perfeição. A perfeição ainda tem um vínculo, que é o amor. Mas se eu olhar lá na carta de João, não no Evangelho, na carta, fala assim, que Deus é amor. Se Deus é amor e o vínculo da perfeição é o amor, então o que me liga à possibilidade da perfeição é a presença de Deus. Qualquer um desses versículos confirmam que é na presença de Deus que a perfeição é possível. Então ela é possível. Eu preciso mergulhar, me envolver com a presença de Deus, né? Então, que a gente possa nos aperfeiçoar dia após dia na presença do Senhor, porque a Bíblia me diz que é possível. Por isso eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E se ela está dizendo, então eu posso, você pode. A gente tem que confiar, ler, conhecer, obedecer, né? Se submeter. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças nessa manhã pelo teu zelo, a tua bondade, pelo teu ensino. Obrigada, Pai, por sempre abrir os nossos olhos e nos ensinar a tua palavra, a tua verdade. Que o teu Santo Espírito possa ministrar sobre nós com liberdade, Pai, aquilo que devemos fazer para estar na tua presença. Que lugar é este na tua presença, onde nós podemos ser aperfeiçoados, onde estamos seguros, onde o Senhor muda a nossa identidade, o Senhor nos transforma, nos chama a viver um novo tempo, uma nova maneira de reagir, de agir, de pensar, de falar. Transforma-nos, chama-nos por um novo nome e na tua presença aperfeiçoa-nos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, hoje eu sei, a Miriam estava aqui na live comigo, Miriam Cristiane, foi aniversário do maridão, né? Manda um abraço pro irmão André. Olha só, eu também coloquei aqui alguns aniversariantes. Eu sei que amanhã tem aniversário de uma galera que passou aqui na nossa bancada. Deixa eu ver. Olha só. Domingo, amanhã, dia 19, uma chuva de entrevistados aqui fazendo aniversário. A Marine Ramos, que é a Mari lá de Avaré. A Inês Dalbelo também fazendo aniversário. E esses Facebooks do casal, né? A Lucia e o Antenor deram testemunho como casal. E eu sei que alguém aí do casal tá fazendo aniversário amanhã. Então vai ter festa lá. Dia 20, segunda-feira, a Dani, minha manicure. E a Fabiana Freire, que sempre acompanha aqui o nosso programa. Também trabalho todo da mesa com o pai. Ela tá sempre prestigiando, fazendo aniversário na segunda. Muito bem, pessoal, estamos encerrando então mais um sábado, mais um programa aqui, a Mesa com o Pai, e agradecendo muito a sua companhia, a sua participação. E não esquece da nossa leitura todo dia, tá? Você pode me ver todo dia lendo a Bíblia com você. Então até sábado que vem, 7 da manhã aqui na Life FM. Tenham um ótimo final de semana. Shabbat Shalom. Você gosta de boas notícias, entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com